Está no ar mais um InChurchCast. Um papo para deixar de papo e começar a agir. E como vocês sabem, a gente está hoje nessa série hiper especial. Estamos aqui agora em São Paulo, no Church Tech Expo, né? Então uma exposição só de tecnologias para igrejas. E eu estou recebendo aqui uma pessoa mega especial para compartilhar um pouquinho do que Deus tem feito na sua igreja, no seu ministério. Enfim, eu vou apresentar para vocês aqui já, mas antes disso, eu quero te desafiar a fazer o seguinte. Primeira coisa, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, clica no sininho, se inscreve aí agora, para você não perder os episódios incríveis que estão vindo do InChurchCast nessa série especial da Church Tech Expo. Segunda coisa, a gente vai falar aqui sobre avanço da igreja, sobre discipulado, sobre cuidado, sobre tecnologias para avanço da igreja. Então, se esse tema te interessa, se você conhece pessoas que se interessam por esse tema, eu te desafio agora, compartilhe esse link com o maior número possível de pessoas, de líderes que podem gostar desse material também, desse tema que a gente vai falar, desse assunto, porque, olha, eu tenho certeza que ele pode ser transformador para a sua igreja, para o seu ministério. E vamos lá, não quero mais perder tempo, quero agora apresentar para vocês meu amigo pastor David Rosa, que vem lá da ICM. Tudo bem, Pedro? Igreja Cristã Mundial, do meu amigo Bispo Júlio. Abraço, Bispo Júlio, muito, muito querido. E olha, deixa eu ler as credenciais aqui agora, pastor David, calma aí. Ele é pastor lá na Igreja Cristã Mundial também, líder do Ministério de Jovens Cristãos, que é o Conexão ICM. David Rosa é conhecido por unir, olha, ensino bíblico sólido a estratégias digitais. Ele criou a CLAS, que é uma escola de liderança geracional. Olha que interessante, formando líderes capazes de servir múltiplas gerações. Nas redes, ele já ultrapassa mais de 55 mil seguidores, alcançando fiéis com devocionais em vídeos, mentorias e lives semanais. 2024, olha, isso é muito bacana. Ele foi uma das primeiras igrejas, Foi um privilégio. talvez a primeira, a estar usando a nossa nova solução de bot, integrada à nossa plataforma. E a gente vai falar um pouco disso. Muita gente tem visto, né, aqueles atendimentos, entra lá nas lojas virtuais, né, pastor? Sim. E aí, ó, seu pedido está chegando. Exato. E tal. Aí você recebe aquelas mensagens, super legal, você fica por dentro, sabe o que está acontecendo. Por que a gente pode usar essas tecnologias para comércio e não pode usar para cuidar de vidas, né? Certeza. Então a ideia é a gente falar um pouco sobre isso. Se isso te interessa, mais uma vez, fica ligado aqui com a gente, tá bom? E eu queria começar esse papo porque eu acho muito interessante esse assunto da classe, falar sobre gerações, né? A gente vive aí, eu estava semana retrasada, uns 15 dias em Portugal, quando teve um apagão agora, sim, eu estava lá. E a gente estava lá com um grupo incrível, e tinha um pastor amigo nosso lá que ele fala muito sobre gerações, né? E o pessoal fala, pastor, a gente não está entendendo mais nada, porque virou uma sopa de letrinha agora, de tanta geração que a gente tem, né? Geração X, geração Z, Millennial, geração Alpha, e agora tem a geração Covid, é tanta geração, cada um com uma característica, né, específica. Então a gente vive esse momento, né, em que a sociedade está se transformando numa velocidade cada vez maior, né? E eu entendo que falar sobre tecnologia nesse cenário em que tudo se transforma tão rápido é meio que inevitável, né? Com certeza. Como é que eu não falo sobre tecnologia nesse ambiente tecnológico em todo mundo já, né? A criança já nasce lá mexendo no iPad, abrindo o YouTube, vendo, né, a Turma do Cristãozinho, 3 palavrinhas, não é assim? É um mundo completamente diferente de 20 anos atrás. Pois é, eu não queria entregar a minha idade, mas olha, eu fui conhecer a internet, eu já tinha uns 9, 10 anos de idade. Pô, cara, eu fui ter celular, eu tinha 20. Pois, olha só, é mais ou menos esse o ponto, né? Então, eu queria começar te fazendo uma pergunta, pastora, dado esse momento sociocultural que a gente vive, essa questão das gerações, como é que a igreja se posiciona no meio de tudo isso? Como é que a gente, como igreja, né, consegue
acompanhar de alguma forma essas evoluções e permanecer relevante? Cara, a resposta para qualquer geração sempre vai ser a mesma, independente de como ela seja classificada. Aham. Sempre vai ser Jesus. Agora, o método como a gente vai apresentar Jesus para essas pessoas, isso vai mudar. A resposta sempre vai ser Jesus. Só que, antigamente, você, por exemplo, entregava um panfleto no farol. Hoje, você faz um anúncio nas redes sociais. Os métodos eles vão mudando, mas a resposta continua sendo a mesma. E a gente precisa ir se atualizando. Como que a gente vai atrair essa geração? Como que a gente vai cuidar dessa geração? Como que a gente vai capacitar essa geração? São coisas que a gente precisa pensar. Então, por exemplo, como que vai atrair? Vai ser com a palavra de Deus. Sim. Como você vai atrair as pessoas? Vai ser através da palavra de Deus. Só que hoje você pode ter a palavra de Deus num aplicativo, você pode ter a palavra de Deus numa rede, você pode ter a palavra de Deus num envio de mensagem. São formas que você precisa entender onde que está a geração hoje, a geração de hoje. Onde eles estão? Eles estão no mundo digital. Isso é sensacional. Eles não estão mais no papel, no físico. Eles estão no mundo digital. E a gente precisa entrar nesse mundo, entender como eles pensam, entender onde eles estão e alcançar eles de alguma forma. Só complementando o que você está falando, é curioso, né? Que se a gente olha hoje, você pode ir para uma praça, você pode ir para um ônibus, você pode ir para qualquer lugar. As pessoas estão ali, mas elas estão ali assim. Mas elas estão dentro do mundo digital. Elas estão no físico, mas elas estão no digital também, né? Então, a palavra de Deus precisa estar ali. Sim. Jesus, ele esteve em vários lugares. Jesus não esteve no digital, porque não tinha o digital na época dele. Mas Jesus, ele entrava num barco, Jesus, ele estava num deserto, Jesus entrou numa sinagoga. Jesus foi até onde as pessoas estavam. Sensacional. Jesus foi até onde pessoas não imaginavam que Jesus iria. Jesus entrou em Jericó, por exemplo, que era uma cidade considerada amaldiçoada. Então, ele foi até lugares onde as pessoas estavam. Nós, hoje, precisamos ir. Então, eu, como você disse, como pastor de jovens, eu entendo a responsabilidade que eu tenho com a minha geração. A Bíblia diz, e uma geração cantará a outra. Nós vemos relatos muito tristes na Bíblia ali, por exemplo, no livro de Juízes. E aí, capítulo 1 diz ali, capítulo 1, capítulo 2 diz que Josué morreu, os líderes que conheciam o que o Senhor tinha feito com Israel morreram, e aí o povo se perdeu. Eu fui alcançado, você foi alcançado. A gente tem uma responsabilidade agora. A gente precisa passar isso adiante. A próxima geração, independente de como vão classificar essa próxima geração, eles precisam saber de uma coisa. Saber quem é Jesus, saber que Jesus ama, saber que Jesus morreu por eles. Agora, como nós vamos fazer isso? A gente precisa entender como que as coisas estão sendo feitas nos dias de hoje. E nos dias de hoje é através do digital. Tem muita gente que confunde, né? Tem muita gente que confunde método, meio com princípio, né? Cara, meu pastor sempre diz isso. Eu não abro mão dos princípios, mas eu não sou casado com métodos. Os princípios, eles são meus, eu estou abraçado com eles e vou caminhar sempre com eles. Os métodos vai mudando. Então, eu me converti, eu tinha 18 para 19 anos. Eu saí muito na rua para entregar panfleto, sabe? Chamando para o culto. Cara, os jovens, eles não vão pegar um panfleto na minha mão na rua hoje. Eu posso... O evangelismo de rua, nas praças, eles continuam sendo feito. Mas um panfleto, um convite para o culto, cara, eu faço um post lá na internet e eu alcanço. Eu preciso entender o mundo digital. Então, é essa maneira, os métodos, eles vão mudando. Jesus, ele apresentou para a gente alguns métodos da época dele, de como ele fazia. Os princípios, eles não mudam, mas os métodos, eles vão mudando. Na história da igreja, você vê os métodos mudando. Então, você tem o tabernáculo de Moisés lá no deserto. Quando chega na época da monarquia, não é mais um tabernáculo. Salomão constrói um templo. Sim. Hoje já não é mais um templo. Jesus estabeleceu um outro templo para a gente. Nós somos o templo.
Exato. Então, cara, os métodos foram mudando. O método de sacrifício, de adoração, de culto, isso foi mudando. Deus se move, né? Acho que as pessoas não entendem isso, mas Exato. às vezes acho que o ser humano ele tem a necessidade de colocar Deus dentro de uma caixinha. Eu acho que talvez a nossa limitação, né, do nosso entendimento, porque como a gente vai comparar o nosso entendimento com o do Criador? Exato. Comparável, não tem como. E a gente fica o tempo todo tentando colocar Deus no método, Num numa quadrado, caixinha, como se fosse aquilo ali. tem que ser assim. E Deus está se movendo o tempo inteiro, né? Eu vejo que Deus ele está agindo de maneira diferente. Eu olho para o digital e você falou uma frase que a gente usa muito, pastor, que é a igreja tem que estar onde as pessoas estão, Exato. porque Jesus morreu pelas pessoas. Exato. Então é ali que a gente tem que estar. E se as pessoas estão no digital, a gente tem que entender que, cara, o digital é um campo missionário. Como é que a gente se torna, então, relevante nesse campo missionário, né? E o ponto que eu vejo é que muitas vezes a gente tem aquela postura, né, de rejeitar aquilo que a gente não conhece, de temer aquilo que a gente não conhece, ao invés de explorar e de entender, cara, o que Deus pode fazer nesse ambiente, né? Porque muitas vezes a gente está pensando mais naquilo que é bom para nós do que aquilo que é bom para todos. Segura isso aí, viu? Repete essa, porque isso é porra. É porque muitas vezes a gente está pensando mais naquilo que é bom para nós que aquilo que é bom para todos. Uhum. Então, nós aqui estamos acostumados com o mundo onde nós crescemos. Aquele mundo é bom. Só que o mundo mudou, já não é mais aquele. E agora a gente precisa entender que, cara, o evangelho ele não é sobre o que é feito para mim, é sobre aquilo que vai ser feito através de mim. Uhum. Então, eu não posso ficar pensando naquilo que vai ser bom para mim. Eu preciso pensar naquilo que vai ser bom para os meus irmãos. Sim. Naquilo que vai ser bom para as pessoas que eu vou servir. Isso é egoísmo, isso é egocentrismo. Então, Pedro, por exemplo, quando ele... E às vezes é cheio de boa intenção. Não é má intenção. A gente precisa parar para repetir o que é evangelho de verdade. É sobre o próximo e não sobre nós. Quando Jesus chama... Não há amor maior do que dar vida pelo amigo. Quando Jesus chama a atenção de Pedro lá, porque Pedro está lá no Monte da Transfiguração e ele está vendo, imagina, Jesus, o espírito de Moisés, o espírito de Elias. Aí o que Pedro fala? Vamos Senhor, aqui, né? é bom, a palavra, ele usa assim, ó, é bom estarmos aqui. Vamos montar uma tenda. Olha como a frase é linda, né? Generosa. Vamos montar uma tenda para o Senhor, uma para Elias, uma para Moisés, a gente fica aqui. Ele nem quis montar uma tenda para ele. É bom estarmos aqui. Só que, cara, Jesus tinha acabado de falar para ele, eu estou vindo aqui para morrer pelas pessoas. Se Jesus fica no monte, ele não morre. As pessoas não cumprem o propósito. Então, a gente não pode ficar pensando no que é bom para nós. É bom para mim ficar aqui, ó, é bom para mim ficar no papel, é bom para mim usar o meu processo que eu já estou acostumado, que eu já estou, né? Para mim é cômodo. Funciona, mas pode melhorar. Funciona, mas pode alcançar mais pessoas. Então eu preciso pensar naquilo que é bom no todo, naquilo que é bom para a igreja, naquilo que é bom para a geração. Não que vai ser bom para mim. É a questão da zona de conforto. É difícil, às vezes, sair da zona de conforto, né? A gente fica tanto tempo fazendo de uma maneira, e aí, quando as coisas mudam, a gente tem resistência de mudar a maneira de fazer. E é legal, eu queria pegar esse gancho, pastor, para ouvir de você um pouco. Como é que vocês têm feito lá na ICM? A gente fala que aqui é um papo para deixar de papo e começar a agir. Maravilha. Ou seja, tem que ser prático. O que a gente pode fazer na prática? Eu queria aprender com você na prática. O que vocês têm feito no dia a dia? Queria que você contasse para a gente um pouquinho e a gente pode ir aprofundando à medida que você for trazendo ali. Eu já sei de algumas coisas, porque a gente tem conversado, mas o que você poderia contar para essa galera que está assistindo a gente aqui agora do que você tem feito, do uso da tecnologia, no dia a dia da ICM, que tem feito diferença na hora de cuidar das pessoas, na hora de fato de acompanhar, enfim, no dia a dia ministerial? Então, por exemplo, há alguns anos atrás, como que nós fazíamos com visitantes? Eu lembro quando eu cheguei na igreja, que fizeram comigo. Fizeram uma ficha minha, e aí tinha uma central telefônica na igreja, e as pessoas pegavam, juntavam aquelas fichas e ligavam. Então eu recebia a ligação. Eu lembro da Sandra, uma moça da igreja que cuidou muito de mim quando eu cheguei na igreja. E ela ligava com todo carinho, chamando para vir para o culto e tudo mais. E aí a igreja foi desenvolvendo, foi passando o tempo. Então
Depois, num outro nível, a gente começou a ter fichas e enviar mensagens. Veio o WhatsApp e tudo mais. Agora vamos fazer envio de mensagens. Só fazer uma observação da ligação, porque ninguém aceita mais ligação hoje em dia, né, Ninguém rapaz? nem aceita. Eu até gosto quando eu falo com alguém no telefone, mas, cara, O telefone não serve mais para não telefonar. serve mais. É impressionante, serve para tudo, menos para você ligar para alguém. Esquece. Mas volta aí, desculpa. Mas é isso. Aí a gente começou a enviar mensagem, os visitantes e tudo mais. Só que aí aconteceu da gente começar a ter um volume altíssimo de visitantes. Então, o que é que eu faço agora? Por exemplo, a nossa igreja recebe cerca de 300 Isso eu visitantes ia te perguntar agora. por mês. Como é que está o tamanho da igreja hoje? Como é que vocês estão em termos de pessoas frequentando e de visitantes? Domingo nós temos 4 cultos com 1.100 pessoas, 1.200 pessoas cada culto. Meu Deus, que maravilha. Nós recebemos cerca de 300 visitantes, 250 a 300 visitantes por mês. E às vezes um pouco ali, dependendo do mês. Mas essa é mais ou menos a média, 300 visitantes por mês. Como que eu faço para enviar mensagem para 300 visitantes? Como que eu faço para entrar em contato com todos esses visitantes de uma forma pessoal, que não fique uma coisa muito genérica e tudo mais? Então, por exemplo, o bot ajudou a gente muito com isso. Ah, legal. Conta um pouquinho como é que está sendo essa experiência. Cara, hoje, por exemplo, nós implantamos agora também com o pessoal dos Novos Começos e vamos implantar isso com os visitantes. Mas os Novos Começos já está funcionando bem. Nós pegamos as fichas, aquelas pessoas que foram até o apelo, receberam Jesus, nossos voluntários vão até ela, nós criamos um evento na InChurch chamado Novos Começos, onde os nossos voluntários vão preencher os dados dessas pessoas. Pegar o básico, nome, o telefone e a idade dessa pessoa. Para ser bem rápido, nós temos ali um número alto de pessoas se convertendo, então não dá para demorar muito. A gente criou esse evento, os voluntários entram nesse evento e preenchem esses dados dessas pessoas. Isso vai gerar uma planilha para a gente. E aí, no dia seguinte, nós já criamos um template lá no bot, onde o Bispo Júlio, que é o pastor da igreja, fez um vídeo falando sobre a importância que essa pessoa deu, a importância dessa decisão dessa pessoa de receber Jesus no coração dela e tudo mais, o que isso significa, qual é o próximo passo. Gravou esse vídeo. E aí nós pegamos essa planilha e fazemos o disparo de mensagens para essas pessoas que receberam Jesus ali no domingo. Nós conseguimos fazer isso já na segunda-feira, com 2, 3 cliques. Todas essas pessoas recebem essa mensagem, esse vídeo. E como é importante isso, né, pastor? Eu vou trazer um caos aqui que aconteceu, mas soube de uma célula que uma moça estava frequentando e o marido dela não ia na célula. E aí foram perguntar o porquê. E esse rapaz, esse moço, ele tinha ido numa igreja muito boa, por sinal, tinha sido tocado pelo Espírito Santo. Ele foi lá na frente chorando, aceitou Jesus, foi abraçado pela igreja, pegaram o contato dele na fichinha, nome, telefone, tudo direitinho, e falaram: poxa, nós vamos te ligar. E aí passou um dia, ninguém ligou para ele. 2 dias, ninguém ligou para ele. 3 dias, 1 semana, 2 semanas. 1 mês depois, esse rapaz não queria mais olhar, saber, ouvir falar de igrejas. Porque tem uma questão em relação às atitudes que elas abafam qualquer tipo de palavra. Então, quando você tem uma dissonância entre o que você prega e o que você vive, isso impacta a vida das pessoas. E às vezes a gente só trata isso no nosso pessoal. Mas a gente não entende que a organização da nossa igreja também expressa o amor de Deus. A organização da nossa igreja também expressa, né, enfim, o desejo de Deus de alguma forma abraçar aquela pessoa. Receber uma mensagem, ela entender que ela é importante, que ela foi lembrada. Porque na cabeça dela, o que fica? Na cabeça dela fica o seguinte: então, ouvi uma palavra dizendo que Deus me ama, que essas pessoas aqui são minha nova família, e ninguém se importa comigo. É uma família que não me chamou, que não lembra que eu existo. Isso tudo é uma mentira. E às vezes, cara, dia o que fica isso tudo é uma mentira. E às vezes por um problema, uma falha no processo. Por exemplo, detalhe. Eu já não consegui entrar em contato com algumas dessas pessoas. Por quê? Nós usávamos antes fichas de papel.
Aham. Então iam lá, a gente já teve situações, cara, de quase 100 pessoas num culto, de um evento, 100 pessoas se converterem lá. Então nós entregamos fichas de papel para aquelas pessoas preencherem. Cara, é o momento mais importante da vida daquela pessoa. Ela está emocionada, ela está quebrantada, e ela está com uma caneta para preencher alguns dados no papel, tremendo. Sabe o que aconteceu? Uma coisa, eu não entendi A a letra. letra dela. O número não dava, não tinha como. Eu não estou dizendo que era a letra e tudo mais, mas aquela pessoa estava emocionada, era um momento para ela onde ela não tinha como preencher um papel. Aham. E eu não conseguia entrar em contato com aquela pessoa. Agora hoje, com o meu voluntário que está indo lá de uma forma equilibrada, ele está pedindo para ela, olha, me fala o seu nome, o seu telefone e a sua idade. Eu tenho isso depois tudo numa planilha, eu não vou perder isso. Eu vou conseguir entrar em contato com essa pessoa vai entrar numa ilha de processo, ela vai saber qual que é o próximo passo, o que vai acontecer agora. Tá, eu recebi Jesus no meu coração, e agora? O que eu faço? Porque para gente que já está dentro da igreja, parece ser muito simples. Para aquela pessoa que não conhece, quem é Jesus direito? Ela sabe que existe um cara, que ela já viu umas imagens por aí, e ela sabe que aquele cara ali morreu. Tá, mas e aí? E agora? O que acontece comigo daqui para frente? Exato. Então, a gente precisa ser claro, a gente precisa ter um processo claro, a gente precisa mostrar o caminho para essa pessoa de alguma forma. Exato. Tanto que os cristãos eram conhecidos como os do caminho, né? Então, como é que nós somos os do caminho e nós não apontamos Jesus para as pessoas, né? Como que eu vou ter um caminho confuso? Exato. E eu vejo muito isso, né? Então, a pessoa, ela tem uma primeira experiência com Jesus, ela vai querer ler a Bíblia, ela não sabe por onde começar, e o cara começa lá em Gênesis. Ela não sabe a Bíblia que comprar. Ela não sabe a Bíblia que Ela não sabe a Bíblia. É isso. Qual a Bíblia que eu compro? O pessoal fala lá que o povo que confundia Jesus com Genésio. Ele chega, como é que faz? Exato. O cara não tem ideia. Ele não tem ideia o que é batismo. Ele não tem ideia o que é Espírito Santo, quem é Os Deus. fundamentos da fé. Não tem ideia. Coisas simples para a gente, para eles são complexos. Precisa ter um caminho claro de discipulado. Então, esse era o caminho de Jesus. E aí são os princípios que são atualizados com os métodos. O princípio é o mesmo, mas os métodos são diferentes. Jesus, quando ele vai até Pedro, então, o que atrai Pedro? A palavra. Jesus está pregando no barco, Pedro está naquele barco. A palavra atrai tanto Pedro, que Pedro, sob a palavra de Jesus, ele lança as redes. Então, ele viu que existia algo diferente na palavra. Depois, Pedro é cuidado. Pedro estava machucado, e aí Pedro é curado. Jesus fala, cara, você não vai ser mais pescador de peixe, não, você vai ser pescador de anjo. Pedro é discipulado. Depois, Pedro é capacitado. Depois Jesus não está mais presente, mas é Pedro que está ali, ó, continuando, pregando. E aí lá em Atos você vê Pedro pregando e 3.000 pessoas se convertendo. Então, existia um processo de atrair, de discipular, de capacitar. Jesus fez isso com Pedro. Esse princípio continua nos dias de hoje. A gente precisa atrair as pessoas, a gente precisa discipular as pessoas, a gente precisa capacitar as pessoas. Mas como nós vamos fazer isso? Não vai ser dentro de um barco, É isso. não vai ser gritando num deserto. Hoje é diferente. E é impressionante, né? Eu costumo dizer que toda igreja tem processo, pastor. Toda igreja tem processo. Ah, mas eu sou uma igrejinha com 5 pessoas, comecei agora, minha reunião. Você tem algum processo na sua forma de cultuar a Deus, na sua forma de atrair as pessoas. A grande diferença das igrejas e das que têm conseguido discipular, chegar no nível do discipulado e avançar, para as que não têm conseguido, muitas vezes é o nível de consciência dos processos que ela tem. Sim. Porque o primeiro passo é você entender que processos são esses. É você entender o que você falou. E, poxa, a pessoa levantou a mão, aceitou Jesus. Qual é o próximo passo dela? Para onde ela cresce? Para onde ela se desenvolve? A partir disso, você consegue, então, estruturar as trilhas de crescimento, de desenvolvimento. Paulo falou desenvolver a nossa salvação. Então, a salvação ela precisa ser desenvolvida, nosso relacionamento com Deus precisa ser aprofundado. Né? Se o processo não é claro para o líder,
O que ele compartilha esse processo com os voluntários? Se não é se ele não tem uma coisa clara, se ele não tem uma coisa documentada para ele, cara, como que ele vai compartilhar essa visão? É isso. Gente, anota isso, pelo amor de Deus, se o processo não é claro para o líder, como ele vai ser claro para os liderados, como ele vai ser claro para os voluntários, como ele vai ser claro para os visitantes. Fica confuso para todo mundo. Daí você tem uma igreja confusa, onde parece que um está indo para um lado, o outro está indo para o outro. Imagina um visitante que chega nessa igreja, e aí ele entende um dia que funciona de um jeito, ele traz uma outra pessoa, ele segue por aquele caminho, não, mas não é assim, o outro fala para ele de um jeito diferente. É confuso. Você sabe que eu já vi boas igrejas perderem pessoas, porque a pessoa ela é uma igreja forte em evangelismo, então ela conecta. Tá? Vem muita gente, mas ela não consegue, ou ela não tem uma visão de processo para levar a pessoa para o conhecimento bíblico. E eu sei que vocês são uma igreja forte. O Bispo Júlio, ele é um bispo, ele tem um púlpito forte, a pregação dele é muito forte. Mas eu queria ouvir de você, como é que vocês fazem, como é que esse trilho está desenhado para a pessoa chegar e se aprofundar de fato na palavra? Porque é um fenômeno que eu vejo às vezes em algumas igrejas, eu fico triste, porque eu sei que são igrejas que às vezes até têm um bom conteúdo bíblico para discipular, para ensinar, mas a pessoa no meio do processo, ela acha que ficou raso, agora eu quero mais. Uma igreja que tem uma característica mais evangelística, ela precisa entregar essa profundidade em algum momento, mas a pessoa não consegue descobrir o caminho para chegar lá. Talvez você que está assistindo a gente aqui agora esteja passando por isso na sua igreja, né? Ou conheça alguma igreja que está assim, e eu sei que a ICM é uma igreja muito forte nisso. Queria te ouvir, pastor, sobre qual é a tua visão em relação a isso? Como é que vocês conduzem, então, as pessoas nesse próximo passo para ela poder, de fato, se aprofundar na palavra? O Bispo Júlio sempre fala sobre uma igreja completa e unida nos ministérios, né? Então, provavelmente uma igreja, como você falou, muito evangelística, profética, ela não vai ter processos bem definidos, mas uma igreja evangelística, profética e que tenha também pastoral, mestre. Normalmente quem vai definir bem os processos é o pastor e o mestre. Você acha, então, que talvez esteja faltando a atuação do mestre e do pastor na dinâmica da igreja? Com certeza, porque um pastor ele tem um processo bem definido. O pastor ele sabe que ele tem que dar comida, ele sabe que ele tem que dar banho, ele sabe que tem que cuidar, ele sabe que tem hora para essas coisas. Então, a nossa função de pastor é de cuidar. A gente entende que existe um processo para isso. Então, uma igreja equilibrada com isso, você vai ter um evangelismo forte, vindo muitas pessoas, e pessoas participando de um processo de cuidado. Lá, nós trabalhamos da seguinte maneira. Então, nós recebemos, como eu falei, muitos visitantes. Esses visitantes, eles também recebem uma mensagem pelo bot ali, a gente envia para eles um vídeo de boas-vindas. O Bispo Júlio, eu acho que sempre é muito importante essa figura do Bispo Júlio ali como pastor, comunicando e tudo mais. As pessoas ficam muito felizes com isso. Aquela pessoa, ela entendeu que existe um canal de acesso agora. No culto, a gente fala, qualquer coisa que você precisar, tem aqui, você pode chamar a gente através dessa mensagem e tudo mais. Então ela entendeu que existe um canal de acesso, porque muitas pessoas chegam numa igreja grande como a nossa e imaginam que nunca terão um acesso com um pastor, com um líder e tudo mais. Eu acho que é importante ter esse canal, que fique claro para as pessoas que existe esse canal de acesso. Então, criou-se esse canal de acesso a partir do primeiro contato com aquela pessoa. Nós, então, enviamos um segundo contato para aquela pessoa, mostrando que se ela tiver interesse em se tornar membro da igreja, porque nós temos, às vezes, tem um pastor convidado, é uma pessoa de outra igreja que veio, vai só para visitar. Glória a Deus, isso, e volta lá para a igreja dela e está tudo certo. Mas nós temos pessoas que estão fora da igreja, ou que não são convertidas e que foram nos visitar. E esse aí é os que a gente precisa identificar. Então nós fazemos ali um questionário para aquela pessoa responder se ela já é batizada, se ela já aceitou Jesus, se ela faz parte de alguma igreja. E aí nós vamos filtrando. Entendemos ali que existe um público que não faz parte de nenhuma igreja.
não é batizado e tudo mais, está fora ali que precisa ser acolhido. E aí agora esse é um outro público que nós vamos trabalhar. E aí nós convidamos esse público para uma outra reunião específica para ele. Já não é mais aquela reunião de milhares de pessoas. É uma reunião menor, e aí nós apresentamos para eles a igreja, a visão da igreja, os pastores, os líderes, os ministérios. E aí ele entende que ele já não é mais um no meio de milhares. Uhum. Ele entende que existe ali um grupo menor onde ele pode ter acesso a um pastor, a um líder. Ele entende um caminho, como que a igreja funciona, os projetos sociais que a igreja faz. Ele começa a se interessar por aquilo. Participar, né? Eu posso Ou ter participar. um sentimento, eu tô habilitado para participar. Às vezes a pessoa não se sente nem capaz, né? Ou nem... Ele ainda, por exemplo, o cara que ainda não é batizado, ele entende o processo que ele vai seguir ali, que ele vai participar de um discipulado, que ele vai entender quem é Jesus, quem é Deus, quem é o Espírito Santo, que é o plano da salvação. Passamos ali para ele. Ele vai passar pelo batismo e depois ele vai poder participar disso. Uhum. Ele vai ser habilitado, ele vai ser treinado para participar disso. Então, vai se ramificando, né? Sim. Um cara que já veio de outra igreja, que já é batizado, ele segue por um caminho. O que ainda não é batizado, poxa, ele vai por um outro caminho aqui de discipulado, batismo, e depois vai entrar aqui junto. Ou seja, a importância de organizar esses fluxos, né? Esse processo. Então, cada um vai indo para um lado, né? Pensado para... Existe um cara que veio de outra igreja, que servia lá, e que chegou na nossa igreja que ele acha que na nossa, aqui é muito grande, eu não vou conseguir servir aqui. Vai, com certeza vai ter muito trabalho aqui para você. A gente mostra para ele o caminho. Primeiro ele vai precisar entender a visão da igreja, o processo da igreja, vai participar de um treinamento. Eu tô achando fantástico tudo isso, e eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo a gente está se inspirando, está falando assim, cara, como é que eu faço para ter uma igreja assim também? E eu tenho certeza que vocês investem, então, em desenhar esses processos, ou pensar esses processos. Conta pra gente como é que é isso. Vocês têm uma rotina de fazer isso, de olhar para esses fluxos? É um encontro anual? É um encontro semestral? Isso acontece em que momento? Quando que vocês param para revisitar isso? Existe uma... Existe. Vocês criaram um método de como fazer isso no dia a dia da igreja? Toda a visão sempre parte do nosso pastor, Bispo Júlio. E nós temos encontros mensais com ele. Então, nós temos ali, na primeira terça-feira do mês, uma mentoria que acontece com ele. Então, ele traz para os líderes, que acontece ali na terça-feira. Uhum. E nessa mesma terça-feira, após a mentoria, nós temos o que nós chamamos de... hoje a gente chama de ceia de voluntários. Então, é um culto para todos os voluntários da igreja, onde o Bispo Júlio fortalece a visão, os processos, os princípios. Uhum. Ele vai compartilhando as mudanças, as coisas vão mudando, e agora vai ser um pouco diferente, aqui vai caminhar um pouco para cá, ali um pouco para lá. Então, nessas reuniões que são mensais, é onde a visão e os processos são fortalecidos. Não, sensacional. E esse é um desafio gigantesco, né? Porque uma das coisas que a gente vê que mais impede as igrejas de avançarem é ter uma visão clara, né? A visão precisa ser clara. A visão precisa ser clara. Se a visão não for clara, não tem como você ter um processo simples e que dê resultado. Né? Olha só a clareza de Jesus, por exemplo, quando perguntam para Pedro se o mestre dele pagava imposto. Pedro, o seu mestre paga imposto? Paga. Aí ele vai lá, entra onde Jesus está. Aí Jesus pega e passa para ele uma visão bem clara. Seguinte, olha o processo como foi bem claro. Você vai pegar um anzol, você vai lançar no mar, você vai pegar um peixe. Dentro desse peixe, dentro da boca dele, vai ter 2 moedas. Você vai pegar essas moedas, você vai pagar o meu imposto e o seu. Tinha como Pedro errar? O processo foi muito claro que Jesus passou para ele. Então, o nosso processo hoje precisa ser claro. Eu fiz uma dinâmica com a minha equipe uma vez. Eu coloquei o líder e o voluntário de costas um para o outro. Uhum. E aí o líder ia falando desenhos, figuras geométricas, quando o voluntário ia desenhando. E ali a gente viu o resultado daquilo.
E, às vezes, a maneira como você fala, a maneira como você compartilha, o resultado não é o que você esperava. Agora, se você pega... E aí o líder foi falando foi falando aleatório. Agora, se eu dou um desenho para o líder pronto, de um quadrado com um triângulo em cima e um círculo embaixo. Ele pegou um desenho pronto e ele compartilhar com o voluntário. O resultado é completamente diferente do que eu não dar um desenho pronto para ele poder compartilhar. Muito boa essa dinâmica. Então, a gente precisa ter processos bem estabelecidos Para poder desenhar, para poder serem compartilhados. Então, a gente trabalha lá com um fluxo de liderança. O Bispo Júlio sempre fala, olha, não tem colo para todo mundo. Então, a liderança começa do púlpito. Pastor pregando, fazendo um pastoreio de púlpito. O Bispo Júlio fala, líderes treinando líderes. Então, nós temos o Bispo Júlio, nós temos os pastores, os ministérios com seus líderes. Então, eu, por exemplo, no meu ministério ali, de jovens, eu tenho 20 pessoas que participam da minha mesa de liderança, e cada uma delas lidera um grupo grande de pessoas. Se eu não pegar uma visão clara do bispo, O que vai chegar para poder passar para eles, para esses 20, que eles vão passar para os outros voluntários. Eu tenho mais de 100 voluntários dentro do Ministério de Jovens. Só nos jovens eu tenho mais de 100 voluntários. O que vai acontecer lá na ponta se o meu processo não for claro, não estiver bem desenhado, se eu não tiver entendido bem a visão? Sim. Então, precisa ter isso claro, precisa ter isso desenhado, para que isso possa ser compartilhado, para que o resultado seja efetivo. A gente percebe dentro da igreja que aqueles que têm melhor resultado mesmo dentro dos seus ministérios, né, os picos mais fortes, onde a gente tem um resultado bom ali de pessoas sendo cuidadas, e não só de número, mas de pessoas que estão sendo bem cuidadas, que estão sendo bem acompanhadas, são pessoas que entenderam bem a visão. Então, perfeito. E é impressionante, né? Porque a visão, ela produz cultura, né? Exato. Então, quando eu tenho uma visão clara, eu me comporto em função daquela visão, né? Eu ajo, eu valorizo aquilo que a visão, de alguma forma, me mostra, né? Que eu devo valorizar. E isso molda todo o comportamento da igreja, né? E eu acho que uma das dificuldades que a gente vê no dia a dia com as igrejas são líderes que ainda não têm uma visão clara. Exato. Eles amam a Jesus, eles querem Tem boa servir a intenção, Jesus. tem boa intenção. O coração deles está na obra ali, está derramado, mas a visão deles ainda não está clara. E como eles não passam uma visão clara, você não consegue construir uma cultura forte, uma cultura de avanço, uma cultura de discipulado, uma cultura de, enfim, de cuidado, né? E isso acaba comprometendo todo o corpo. Uma visão clara, ela tem o poder de multiplicação. Sim. Porque se eu não tenho uma visão clara, se eu não tenho uma visão clara... Church Tech, de jeito. Estão testando isso aqui. Se eu não tenho uma visão clara, eu não consigo compartilhar ela. Se eu não consigo compartilhar ela, só eu que posso fazer. Se só eu posso fazer, não tem liderança. Eu fico limitado. Eu consigo cuidar de 10, de 20, de 100, já não dá mais conta. Então, se eu tenho uma visão clara, eu consigo compartilhar. Se eu consigo compartilhar, eu consigo multiplicar. Sim. Jesus tinha uma visão clara do evangelho, compartilhou com 12, compartilhou com outros, com outros. Chegou até nós. Exatamente. E essa visão, ela não foi sendo passada de boca em boca, ela foi registrada. Ela está num livro. Sim. Um livro perfeito, infalível, imutável, que a gente pode ir lá e a qualquer momento compartilhar a visão. Exatamente. Cara, perfeito, pastor. Olha quanta coisa boa que a gente falou aqui. A gente falou de dica prática, a gente falou do dia a dia da igreja, a gente está falando aqui agora de visão, a gente está falando de liderança, tantas dicas preciosas que você pode pescar aqui agora nesse nosso papo para poder implementar no dia a dia da sua igreja. Olha, se alguma coisa que foi falada aqui tocou teu coração, se você entendeu que aquilo que o pastor David compartilhou com a gente aqui foi endereçado para o seu ministério, eu quero te desafiar. Primeiro, compartilhe com mais alguém. Eu tenho certeza que tem pessoas que precisam ouvir o que foi falado aqui. Isso pode mudar a vida de uma pessoa. E ao mudar a vida de uma pessoa, pode mudar a vida de todo o ministério, de dezenas, centenas, quem sabe
milhares de pessoas, né, que podem ter encontro com Jesus a partir de uma chave. Às vezes, você falou algumas frases aqui que eu, gente, isso aqui é fora. Eu quero rever esse podcast aqui, porque eu quero anotar algumas dessas frases aqui, porque foram virando algumas chaves aqui na minha mente. Eu tenho certeza que viraram algumas chaves na sua mente também. Então, quero te desafiar a compartilhar esse podcast com o maior número possível de pessoas. Gente, eu queria continuar aqui, pastor David. Poxa, tem muito assunto aqui para essa resenha, né? A gente já ficou conversando ali um monte de tema que a gente conversou, a gente não conseguiu trazer para cá ainda, mas a gente está com um tempo um pouco mais limitado aqui nesse formato do InChurchCast aqui na InChurch Tech, na Church Tech Expo. E eu queria te convidar, então, a fazer aqui as considerações finais. Queria que você olhasse ali, ó, para essa câmera aqui e que você pudesse falar. Quem assiste a gente aqui normalmente nesse podcast são pastores, são líderes, né? E a gente conversou sobre tanta coisa rica aqui. Se você pudesse, talvez, sintetizar ou deixar uma última mensagem aqui, o que você gostaria de falar para esse líder, para esse pastor que está ouvindo a gente aqui agora, de tudo que a gente falou aqui dentro desse livro? Meu amigo pastor, abrace os princípios, mas não fique preso a métodos. Os princípios, eles vão seguir sempre a nossa vida cristã, mas os métodos mudam. Como era feito há 10 anos atrás, já não é feito hoje. O que te trouxe até esse momento da sua vida, do seu ministério, da sua igreja, provavelmente não vai te levar para o próximo nível que Deus quer te conduzir. Então, não tenha medo, esteja aberto a viver novos modelos, sempre com os princípios, mas em novos métodos, para que mais pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho da graça de Deus. Ô, pastor, obrigado, viu? Obrigado você. Muito bom. Deus abençoe. Deus abençoe também, pastor. E olha, querido, você que acompanhou com a gente aqui esse tempo todo, esse bate-papo, obrigado pela sua audiência. Tenho certeza que foi bênção na sua vida. Mais uma vez, se foi bênção para você, abençoa também outras pessoas. Compartilhe esse podcast. E ó, nos vemos no próximo InChurchCast. Até lá.